um contato com... Para quem não conhece, gente, a Patrícia ela é aluna do Fábio Roland e orientada pelo professor Reinaldo. Ela pode se apresentar melhor, mas ela é de Juiz de Fora. É professora também, está lutando nesse momento em prol da educação e como vamos trabalhar, né, nesse momento atípico que a gente está. Ela deu várias dicas de como que está o estágio de Minas Gerais, como que está a atuação, além da parte acadêmica, que é muito importante, né? Que é o porquê a gente estamos reunindo aqui, mas também é legal para a gente conhecer um pouquinho mais de cada um, o que cada um faz além de ser um aluno, um orientando, ou um professor, ou, né, ou um participante do laboratório. Então, Patrícia, seja bem-vinda. Você pode se apresentar melhor sobre o seu projeto, sobre a sua atuação. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Tá certo, muito obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui, que aí eu já vou falando, vou mostrando para vocês a apresentação. Tá tudo certinho aí, gente? Vocês estão vendo? Perfeito. Tudo certinho, né? Tá Então é ótimo. isso, gente. Tudo certo, né? Qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? Se der algum erro aí, tá? Gente, é isso mesmo, tudo aí, né? O pessoal falou. Meu nome é Patrícia Nunes, eu sou formada aqui Fiz o mestrado aqui pela UFJF, por isso que eu moro aqui e fico aqui grande parte do tempo. E eu sou atualmente aluna da UFRJ, aluna do professor Fábio, também do professor Reinaldo Bozelli, e eu trabalho com turbidez. Eu já vou começar, né, falando, porque tem a ver com a minha fala de hoje. Eu trabalho, na verdade, com o efeito da turbidez na cadeia planctônica. E é mais ou menos isso que eu vou falar hoje. Eu não vou falar tanto sobre o meu projeto, não vou dar tantos detalhes sobre o que eu tenho feito, mas, assim, no geral, o que eu tenho feito é isso. Eu estou trabalhando com o efeito do rejeito de mineração sobre a cadeia planctônica, como é que cada nível vai ser afetado, em que quantidade, como afeta a composição, metabolismo. Num panorama geral, mais ou menos isso que eu trabalho. Então, gente, iniciando a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios e os problemas ambientais relacionados à turbidez. Como é um seminário, eu vou dar um apanhado mais geral, vou falar de pontos mais gerais, não vou aprofundar tanto na turbidez ou em determinado tipo de turbidez em si, mas, assim, eu quero mais trazer uma reflexão sobre os principais desafios e os problemas que a gente tem enfrentado relacionados à turbidez, que é a área que eu tenho trabalhado mais atualmente. Para a gente iniciar, para começar a conversa, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a turbidez. A turbidez é denominada, é considerada a medida da quantidade de material particulado em suspensão na água. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que tem várias partículas em suspensão na água, e essas partículas causam um efeito, que é o espalhamento da luz. Então, a gente consegue medir a turbidez através desse espalhamento da luz que a presença dessa partícula causa. Então, é mais ou menos uma relação assim: quanto mais partículas tem na água, mais essa luz vai sendo desviada lateralmente. E é assim que a gente consegue medir a turbidez. Quanto mais partículas tem, maior vai ser o nível de turbidez. E quanto menos partículas, menor vai ser a turbidez. A gente classifica a turbidez em alguns tipos, né? Alguns causadores principais de turbidez. Eu vou falar aqui brevemente sobre cada tipo. O primeiro deles, que a gente chama de turbidez orgânica. E ela é chamada de orgânica porque ela é formada, ela é causada por substâncias, na verdade, por partículas que têm composição orgânica. A gente está vendo aqui nessa primeira imagem como que é uma água com turbidez orgânica. Essa turbidez deixa essa aparência que a gente está vendo esverdeada, ou às vezes até em algum ambiente que a gente vê, a gente olha para a água, está com essa cor verde. Essa cor verde é causada por células, na verdade, cianobactérias, que estão presentes ali naquela água. E essas células, como a gente viu anteriormente, são capazes de causar esse espalhamento da luz dentro da água. A luz bate ali e modifica a direção dela. E essas células de algas caracterizam o que a gente chama de turbidez orgânica, que é um problema ambiental muito sério, muito grave, deixa a água com esse aspecto esverdeado, com essa composição
superficial e gera vários impactos ambientais que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Um outro tipo de turbidez que a gente considera a turbidez inorgânica. No caso, essa turbidez inorgânica é causada por partículas que pode ser assim, por exemplo, sedimento, que é um tipo de partícula inorgânica e que causa esse espalhamento também da luz dentro da coluna d'água. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de 3 níveis de turbidez inorgânica. Turbidez alta, que a gente pode ver que tem cerca de 300 NTU, que é a unidade de medida de turbidez, e eu sei porque esses becquerels aqui foram que eu usei no meu trabalho de mestrado, que eu medi ou averiguei, né, como que seria o efeito da turbidez sobre o fitoplâncton, sobre a produção primária do fitoplâncton. Aí eu dividi em 3 níveis de turbidez para comparar esses efeitos. Aqui a gente tem a turbidez alta, que tem cerca de 300 NTU, aqui uma turbidez média, cerca de 50 NTU, e aqui uma turbidez baixa, que tem cerca de 10 a 12 NTU. Aí a gente consegue comparar, né, a diferença que a gente vê, por exemplo, assim, a turbidez baixa, embora tenha partícula ali dentro, a gente enxerga através. Agora, na turbidez mais alta, a gente não consegue ver, entendeu? Através da água exatamente por isso, porque tem uma quantidade grande de partículas ali. E essa turbidez inorgânica deixa os ambientes, por exemplo, assim, a gente falando de ambientes aquáticos, né, que é o foco da minha fala hoje, a gente vê que esses ambientes ficam também com além da aparência, né, ter esse problema da mudança da aparência da água, vários outros fatores associados, a perda de qualidade da água, também por esse impacto que causa nos micro-organismos, dos animais que estão ali dentro da água. Um outro tipo de turbidez também que eu comecei a conhecer melhor, né, a partir do trabalho que eu estou desenvolvendo agora, é a turbidez que existe nesses ambientes de glaciares. A gente pode ver aqui, nesse exemplo dessa foto aqui, a água tem um tom azulado, mas não é um azulado transparente, que a gente consegue, por exemplo, enxergar no fundo. É um azulado causado por turbidez. E esse tipo de turbidez é causado por uma partícula que eles chamam de glacier flower, que é como se fosse um material particulado que vem desses glaciares e acaba parando nos corpos hídricos e causa esse processo também de turbidez. A gente pode ver nessa foto aqui embaixo que tem uma foto aérea, né? E tem alguns locais que tem uma acumulação desse glacier flower e a gente consegue ver que é uma partícula esbranquiçada e que causa também esse efeito de turbidez, com consequências semelhantes também para o ambiente. Aí, gente, eu coloquei esse exemplo aqui, na verdade, a nível de comparação, também a nível para a gente fazer, ampliar, né, essa discussão, eu coloquei aqui a matéria orgânica dissolvida. O que é essa questão da matéria orgânica dissolvida? Aqui embaixo a gente está vendo a comparação também de 3 níveis, onde a gente tem a água pura, uma amostra com um teor intermediário de matéria orgânica dissolvida e uma amostra com uma matéria orgânica mais concentrada. Essa matéria orgânica dissolvida acontece quando a gente tem água em contato com, por exemplo, assim, folhas em decomposição. E essa água acaba acumulando, né, esse material, essas moléculas de matéria orgânica dissolvida e dá essa coloração meio escurecida para a água. Que, assim, aqui a gente vê mais, a gente consegue ver maior transparência da água. Mas eu estou colocando essa questão da matéria orgânica dissolvida porque, como a gente pode ver aqui embaixo, quando a gente tem material particulado, que foi o que eu disse que é a turbidez inorgânica, e quando a gente tem células de fitoplâncton, acontece esse fenômeno de scattering, de espalhamento da luz ali dentro. E a matéria orgânica dissolvida tem um efeito de absorção da luz ali dentro. Então, assim, eu coloquei ela aqui porque ela também interfere na entrada de luz na coluna d'água, que é a grande consequência, uma das grandes consequências da turbidez. E como a gente pode perceber aqui, a luz que está dentro da coluna d'água, da coluna d'água, acaba sendo modificada. Ela pode ser atenuada, ela pode ter o espectro reduzido. Tem vários efeitos dessa presença de partículas dentro da água. E a matéria orgânica dissolvida também pode gerar algum tipo de efeito, por isso que eu coloquei ela aqui. Mas eu estou falando sobre as consequências da turbidez na água, comparativamente a gente percebe que tem algumas diferenças, mas assim, de modo geral, o que a alta turbidez ou a presença de turbidez na água pode causar no ambiente aquático? A gente tem aqui a luz incidente, o espectro de luz que entra na água, e essa luz, lembrando, né, é fundamental para os organismos fotossintetizantes, e esse espectro de luz
a quantidade ou a amplitude desse espectro vai determinar que grupos de células de alga vão prevalecer ou vão conseguir se desenvolver. Então, é fundamental a gente considerar esse espectro de luz que entra na água. A partir do momento que tem alguma coisa dentro dessa água, seja células de fitoplâncton, que causam aquele efeito de espalhamento da luz, sejam partículas inorgânicas ou sedimento ou algum outro tipo de partícula que também causa esse efeito, ou, como eu falei aqui, a própria matéria orgânica dissolvida que vai absorver uma parte da matéria orgânica dissolvida que vai absorver uma parte dessa luz que entra, acontece uma modificação da luz que está presente nessa coluna d'água disponível para esses organismos fotossintetizantes. Então, pode acontecer esse espalhamento e pode acontecer também uma atenuação da quantidade ou da qualidade de luz que está presente ali. E isso vai ter impacto sobre toda a cadeia trófica. Porque quando a gente considera que o primeiro nível, o nível dos produtores, o nível do fitoplâncton está sendo prejudicado ou está sendo menos favorecido, todos os níveis subsequentes que dependem dele também vão ter algum grau de dano, também vão ser prejudicados de alguma forma. Então, assim, é menos matéria orgânica, menos carbono de qualidade sendo transferido entre os níveis, menos carbono sendo ciclado por essa via autotrófica. E, assim, dentre esses vários impactos, a gente pode delimitar alguns que têm a ver, por exemplo, especificamente com a presença ou das células de fitoplâncton ou da matéria orgânica ou da matéria inorgânica em suspensão. O que pode causar atualmente esse aumento de turbidez? Eu posso delimitar aqui alguns fatores, como, por exemplo, mudanças climáticas, que acontece, por exemplo, a gente falando de aquecimento global, alteração dos regimes de chuva, isso pode modificar a quantidade de chuva que cai em determinada área. Se essa área tiver um solo exposto, se essa área estiver sofrendo com desmatamento, vai ter mais carregamento dessas partículas ou até mesmo de sedimento para dentro dos corpos hídricos. Então, essa é uma tendência que está acontecendo ultimamente. Por exemplo, o uso do solo, as maneiras de uso do solo, uso de fertilizantes, o próprio desmatamento também está relacionado ao aumento da turbidez. Processos de industrialização, lançamento às vezes de algum dejeto, alguma coisa assim que tenha nutrientes em corpos hídricos, também pode fazer o aumento dessa turbidez. E principalmente processo de urbanização, que acaba ligando vários desses fatores. A urbanização está ligada ao desmatamento, está ligada também a processos de lançamento de esgotos, por exemplo, dentro de corpos hídricos, e tudo isso está sendo visto como uma tendência, ao longo do tempo, ao aumento da turbidez. Então, é um problema que vai ganhar destaque nos próximos anos, infelizmente, e é um problema que tem tendência a aumentar. Eu vou falar agora um pouquinho sobre coisas que estão relacionadas ao aumento da turbidez, sobre o que pode causar esse aumento da turbidez e, dentro de cada processo, quais são as consequências. Inicialmente, eu vou falar da eutrofização. O que é eutrofização, gente? Esse esquema aqui que eu estou passando para vocês foi feito por um grupo de alunos, alguns alunos do programa de pós-graduação aqui de Juiz de Fora. Eles têm esse blog muito criativo, chama Capivara Reflexiva. Indico, tá? Para quem quiser depois pesquisar lá, saber como é que é. Eles fazem essa divulgação científica de uma maneira bem didática. E eu achei muito interessante, porque o que eles estão mostrando aqui? O processo de eutrofização, simplificadamente, é quando a gente tem entrada de nitrogênio, fósforo ou compostos assim que são nutrientes, né, em algum corpo hídrico, e a partir disso, esses nutrientes, essa comida, né, são utilizados pelas cianobactérias, por células de algas, para elas proliferarem. Então, elas têm tudo que elas precisam. Elas têm a comida, têm a luz do sol para uma célula de alga, e isso é o que elas precisam. E elas acabam se proliferando demais, elas dominam o ambiente, elas acabam tomando todo o ambiente, e isso dificulta a proliferação de outros tipos de algas, de outros grupos, né, que acabam morrendo. E aí, a partir desse processo, a gente tem um aumento nas taxas de decomposição, por causa da morte, né, desses seres vivos. Esses processos anaeróbicos acabam gerando a queda, né, dos níveis de oxigênio dissolvido na água. E isso leva à morte, por exemplo, de outros organismos, que nem o zooplâncton, leva à morte de peixes e leva à morte de vários outros organismos, gerando esse processo de eutrofização. A gente pode ver nesse exemplo aqui que essa camada de água está tomada por uma película verde que é formada por essas células de cianobactérias. Aqui a gente consegue ver na foto, ao redor aqui da mão da pessoa, forma uma película
que é exatamente isso. Elas se proliferam tanto que elas conseguem formar essa camada na superfície da água. E isso é que é um dos fatores, né? Além da produção de cianotoxinas, que pode também gerar vários prejuízos aos seres humanos, aos próprios animais, né? Que acabam entrando em contato com essa água. A gente tem essa questão também relacionada à eutrofização. Um outro processo também que está relacionado ao aumento da turbidez é a ocorrência de erosão, que está relacionada também ao desmatamento. Quando a gente tem áreas que têm a vegetação removida, essa área se torna muito mais vulnerável quando acontece chuvas ou mesmo alguns outros fenômenos que têm esse carregamento de sedimentos. Isso pode acontecer de uma maneira pior quando a gente tem essas áreas sem a cobertura vegetal, que faz como se fosse uma proteção. Aqui nesse esqueminha também é bem didático da gente perceber que quando a gente não tem essa camada de vegetal protegendo, essa mata ciliar nesse exemplo aqui, é muito mais fácil de acontecer esse carreamento das partículas, além do aumento da turbidez, gera o assoreamento também, e é considerado como um problema crescente ultimamente. Aqui a gente vê também, né, esse processo acontecendo devido à perda de vegetação, que está ligado, né, como eu já falei, alguns fatores que vêm aumentando, ao próprio uso do solo, ao desmatamento, à urbanização, tudo isso está muito intimamente ligado. Um outro processo também que é muito importante na natureza é o processo de ressuspensão. Aqui a gente vê essa camada aqui de sedimento, a gente consegue ver essas bolinhas vermelhinhas que estão simbolizando esse sedimento que está na superfície. E conforme acontece a movimentação da água, o fluxo de água faz com que essas partículas retornem à coluna d'água. Esse é o fenômeno que a gente chama de ressuspensão, é quando esse sedimento acaba retornando para a coluna d'água. Pode ser por um fluxo de água que acontece, como é nesse exemplo, aqui também nesse exemplo, um fluxo dessa camada de água, gera movimentação dessas partículas de sedimento e faz com que eles retornem à coluna d'água. E isso aí também tem várias outras consequências que quando essas partículas retornam, elas trazem junto nutrientes. Então, assim, além do aumento da turbidez, a gente tem esse retorno, né, dos nutrientes à coluna d'água, que modifica também toda a composição, o metabolismo dos micro-organismos que estão ali, certo? E esse processo pode ser gerado tanto pelo fluxo de água, pela movimentação da água mesmo, quanto também, por exemplo, em alguns ecossistemas que são rasos, isso pode ser gerado pela ação de vento, que faz com que essa coluna d'água se movimente e leve à suspensão desses sedimentos, também aumentando a turbidez. Aí, gente, agora eu entro num fator, numa causa de aumento de turbidez que é muito importante, principalmente aqui no Brasil, tanto quanto os outros, mas que tem ganhado maior relevância ultimamente no Brasil, que é a atividade de mineração. De acordo com esse autor, Azam, ele diz que tem aumentado bastante nos últimos anos em países subdesenvolvidos a atividade de mineração. E a gente sabe que conforme se amplia a atividade de mineração, as consequências vão aumentando junto, né? A gente consegue ver aqui, isso aqui é uma área de deposição de rejeito de mineração, né? Que é depois da extração da matéria que eles precisam, né? Do mineral que eles precisam, essa parte aqui é o que sobra, é o que não vai ser utilizado. E é uma consistência de lama mesmo, né? A gente vê aqui também que são feitos, nesse processo de barragem de mineração, tem 3 tipos de barragem que pode ser feita: alteamento a montante, jusante e linha de centro. Só para dar um exemplo aqui, só que mais lá para frente eu vou falar mais um pouquinho sobre esses tipos de barragem. Falando um pouco sobre mineração, no Brasil agora, eu falei com vocês que está ganhando mais importância, porque a gente teve alguns desastres ambientais no Brasil que são relacionados à atividade de mineração. Vou falar rapidamente aqui do Lago Batata, né, que alguns já devem conhecer, que é um lago amazônico que fica no Pará, e recebeu, durante o período de 10 anos, uma carga diária de 25 mil metros cúbicos de rejeito de bauxita. Então, assim, era um lago que tinha águas claras. A gente vê na imagem aqui que, naturalmente, a água desse lago era clara, mas com o aporte do rejeito de mineração, o lago teve uma área que ficou completamente impactada por esse rejeito, né? E modificou tudo ali. A gente falando de cadeia trófica, altera, né, os processos metabólicos, altera a concentração de clorofila e tudo que vai estar
subsequente ali. Nesse lago aconteceu esse aporte, né? Oi. Retornando aqui, esse lago recebeu esse aporte, né, de rejeito e ficou com uma área impactada. Hoje estão sendo feitos processos de recuperação, já tem obtido bastante sucesso, né, na recuperação das áreas do lago, mas mesmo assim ainda é uma região que necessita de ações até hoje de reparação. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o desastre que aconteceu em Mariana, aqui em Minas Gerais. Foi dia 5 de novembro de 2015. E nesse desastre, 55 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro foram derramados através desse trajeto pelo Rio Doce. Então, assim, aqui a gente consegue ver a diferença do antes e depois de uma área por onde esse rejeito passou. Esse rejeito passou alterando completamente a morfologia do local, soterrando áreas verdes, foi impactando tudo, principalmente o Rio Doce, né? Que, pelos estudos que eu estava lendo, teve modificações drásticas, tanto na concentração de sólidos, concentração de metais. Foi considerado o maior desastre ambiental no Brasil, de acordo com um artigo que saiu agora em 2020. Tamanho foi o impacto ambiental que esse desastre causou, né? Aqui a gente consegue ver o caminho do rejeito, desde a barragem aqui em Mariana. Todas essas áreas circuladas de amarelo aqui são áreas, são distritos, né, de Minas Gerais que foram sendo impactados conforme essa lama foi passando. Aqui tem a quantidade de habitantes, conforme a lama foi passando de rejeito, né, que foi sendo atingida até chegar no Espírito Santo e desaguar aqui, nesse distrito de Linhares, desagou no Oceano Atlântico. Uma coisa que chama muita atenção quando a gente lê trabalhos publicados sobre isso é que as pessoas ribeirinhas aqui dessas populações que dependiam do rio, de uma hora para outra viram assim recursos pesqueiros, às vezes plantação, o consumo da água mesmo. De uma hora para outra essas pessoas perderam isso, né? Então, assim, além desse impacto muito grande ambiental, a gente precisa considerar também impacto para essas populações que de uma hora para outra perderam o acesso à água, perderam água de qualidade. Em alguns locais teve até interrupção de energia elétrica. Foi um desastre muito danoso, muito sério que aconteceu no Brasil, né? Aqui nesse estudo a gente tem um trabalho que mostra áreas de preservação marinhas nessas áreas costeiras aqui, que eles foram monitorando conforme a lama foi se aproximando, né, do litoral. E a gente consegue ver, semana após semana, esse rejeito sendo espalhado, inclusive no oceano. Então, esse desastre teve impacto não só para os sistemas aquáticos terrestres, né, de água doce, lacustres e de rios também, mas também conseguiu chegar e impactar até ambientes marinhos. A gente consegue ver aqui o espalhamento mesmo dessa lama através inclusive de ambientes marinhos, né? Então foi um dano imensurável, né? Para dano ambiental imensurável que a gente teve nesse desastre. Vou falar também sobre Brumadinho, rapidamente, né? Que foi um outro desastre ambiental que aconteceu aqui no estado de Minas. Aconteceu dia 25 de janeiro de 2019, onde a barragem de rejeito do minério de ferro da mina Córrego do Feijão se rompeu e impactou principalmente o rio Paraopeba. De acordo com esse artigo do Magrise e equipe de 2019, foi dito que 12 milhões de metros cúbicos de lama devem elevar o transporte de sedimentos ao longo do tempo. Então, assim, é também muita quantidade de rejeito que foi derramada nesse local. Só que, comparando com Mariana, esse desastre de Brumadinho teve um impacto humano, impacto assim, em perdas de vidas muito maior do que Mariana. Mariana a gente tem um impacto ambiental, com certeza, muito grande, mas assim, em Brumadinho, principalmente, aconteceram impactos de perdas de vidas, destruição de casas, foi um número muito maior de mortos, foram 244 mortes, segundo o último artigo que eu vi, né, as últimas publicações. E a gente consegue ver aqui nessa imagem o momento exato do rompimento dessa barragem. Essa barragem localizada aqui, toda essa área amarela delimitada aqui foi a área afetada pela ruptura. Isso tudo aqui foi sedimentado, foi soterrado pela presença do rejeito. E essas manchinhas verdes aqui são áreas florestais que foram perdidas. Então, assim, a gente fala da turbidez, do rejeito, mas a gente consegue elencar vários outros problemas que são relacionados a isso também.
não só a perda para ambientes aquáticos, que foi realmente muito grande, foi um impacto muito grande, mas também impactos associados a isso, né, quando a gente fala da mineração. Aqui a gente vê o antes e depois também, isso aqui foi 24 de janeiro de 2019, e aqui a gente consegue ver toda essa área soterrada, após o rompimento da barragem. Nessa imagem aqui à esquerda, a gente vê conforme a lama foi avançando, a gente consegue perceber o caminho que ele fez pelo rio Paraupeba, que foi também completamente impactado pela presença desse rejeito de minério de ferro. Agora, gente, passando a parte dos desafios, né? A preservação da qualidade da água, quais são os principais desafios que a gente tem enfrentado ultimamente? Quando a gente fala do uso do solo, da agricultura, o uso de fertilizantes, a própria pecuária, esses processos geram um aumento de nutrientes nos corpos hídricos, seja pelo lançamento, por exemplo, lançamento de esgotos in natura mesmo, em ecossistemas aquáticos, como a gente está vendo aqui, como também pelo carregamento que a água faz. A água faz essa lavagem do solo, né, conforme a chuva, a irrigação, e acaba levando muitos desses fertilizantes, desses nutrientes para os corpos hídricos e facilita que aconteça o processo de eutrofização. E uma coisa que acontece também, que alguns artigos relatado, que às vezes essa pulverização que é feita de fertilizantes, o próprio vento consegue fazer esse carregamento. Então, os ambientes aquáticos estão vulneráveis não só pela água da chuva ou pela própria água de irrigação que carrega, mas também pela própria ação dos ventos, que pode acabar carregando, né, essa nuvem de fertilizantes e de substâncias também. Além do próprio lançamento, né, de esgotos, que é um problema também que a gente vê com o aumento da urbanização. Um outro desafio, um outro problema, né, que foi como a gente falou, a remoção de vegetação das próprias matas ciliares, que faz com que aumente esse carregamento de sedimentos para dentro dos corpos hídricos e, além do aumento da turbidez, leva também ao assoreamento, né? Então, é o que eu falei com vocês, a gente tem não só o aumento da turbidez, mas também vários outros problemas que são subsequentes, né? Coisas que estão vindo junto com a turbidez. A gente considera sempre nos corpos hídricos o aumento da turbidez como prejuízo para os micro-organismos, para a cadeia planctônica, para os peixes, para os seres vivos ali. Mas tem vários outros problemas que podem estar associados também. A gente tem também, como um desafio, uma coisa a ser considerada, o modo de construção de barragens, porque se a gente considera no Brasil que são feitas essas construções aqui a montante, onde conforme vai aumentando o nível de rejeito, são construídas essas barreiras, né, para conter o rejeito, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, era utilizado esse método aqui. Talvez seja um método mais barato, mais fácil de fazer, mas aí tem consequências ambientais também, né? Existem outras maneiras de serem feitas, né? Talvez que não sejam tão rentáveis, não tão baratas, mas que sejam talvez mais seguras, né? De acordo com o artigo que eu estava lendo hoje cedo, esse método, tanto por linha de centro quanto esse daqui, alteamento a jusante, são métodos muito mais seguros, porque, por exemplo, uma barragem feita desse jeito aqui, alteamento a montante, a própria utilização de equipamentos pesados, tremores na terra, pode gerar uma instabilidade nessa barragem. Então, assim, é uma coisa a ser repensada, né? Nesse modo de construção de barragens. Uma outra questão também, que é um desafio, é o monitoramento de barragens. As empresas têm desenvolvido ultimamente, na verdade, é uma legislação que já existe no Brasil, mas de acordo com o levantamento que foi feito no artigo que saiu em 2019, muitas empresas não têm esse plano de ação emergencial, ou esse plano está incompleto, ou assim, o monitoramento não é feito na frequência que deveria, tem monitoramento que é feito, mas que ele não é tão aprofundado. Então, assim, são vários desafios, várias dificuldades que a gente vê em relação a essa questão das barragens, né? Atenção a esses planos de ação emergencial, esse PAEBM, são os planos de ação emergencial para barragens de minério, né? É necessário, além de formular essas políticas, esses planos, atentar a seguir esses planos também, porque muitas coisas às vezes acontecem não é porque não existe o plano, mas porque ele não é totalmente seguido, né? E assim, isso é uma questão urgente, porque a gente consegue ver numa notícia que saiu aqui que ainda tem 50 barragens em alto risco que estão ameaçando, né, essa questão aqui em Minas Gerais. E de acordo com uma notícia que saiu esse ano, em fevereiro, ainda teve um risco de rompimento de barragem que eles
deram uma sinalização para os moradores deixarem suas casas. Então, assim, ainda é uma coisa presente e, infelizmente, é uma coisa que ainda pode voltar a acontecer, esses rompimentos de barragem. De acordo com essa reportagem que saiu no site do G1, com a fonte do Ministério Público do Estado de Minas, dizem que ainda tem 8 barragens que estão na categoria de alto risco aqui em Minas Gerais. Então, assim, é uma questão de alerta e são coisas que podem acabar se repetindo aqui. Então, são desafios também a preservação, né, desses ambientes aquáticos. E uma outra questão que é muito importante também, quem trabalha, né, com limnologia está bastante bem por dentro disso, que é a questão do monitoramento da água, a importância de se realizar esse monitoramento da água antes do desastre e depois, porque assim, na hora que acontece o desastre, a gente consegue medir que tem alteração de parâmetros químicos e biológicos, por exemplo, assim, a quantidade de metais aumenta bastante, o oxigênio na água reduz, a gente consegue perceber isso, mas assim, é importante a gente saber como que era antes. Como eu dei o exemplo do batata, a falta de dados assim muito anteriores, né, à liberação do rejeito lá, dificulta a gente fazer, né, essa comparação do antes e depois, saber assim, o que a gente poderia esperar desse ambiente, como é que ele se comporta. Claro que assim, a gente pode fazer estudos, mas, por exemplo, para o Rio Doce é muito bem monitorado, ele tem bastante dados e acho que facilita a gente para saber, né, para a gente conhecer o ambiente. É muito importante que haja esse monitoramento da água, né, dos parâmetros da água. E além disso, aí agora eu falo, né, da parte que eu faço, da parte que eu trabalho mais, é de compreender os efeitos da turbidez nas comunidades aquáticas, porque não é uma coisa tão simples, sabe? A gente vê muitos trabalhos dizendo assim, aumenta a turbidez e o fitoplâncton reduz. E assim, não é explorado mais, sabe? Quando a gente fala assim da redução do espectro de luz que entra na água, isso tem várias consequências, sabe? Então, assim, é uma curiosidade muito grande que eu tenho de saber como é que acontece, né, esse efeito dos tipos de turbidez, porque, por exemplo, a gente tem um rejeito de ferro, mas ele não necessariamente vai causar o mesmo efeito de um rejeito de bauxita, ele não necessariamente vai causar o mesmo efeito que outros tipos de turbidez inorgânica. Então, assim, como é que a gente consegue entender o que pode acontecer com essas comunidades, como que o fitoplâncton vai ser impactado, que grupos vão sobressair, sabe? Eu sinto muita falta dessa pormenorização dessas informações nos estudos. E é um desafio também, né, que a gente tem, principalmente nessa situação que a gente tem em Minas Gerais e no Brasil também, com essa questão de rompimentos de barragens. Gente, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que não tenha sido muito longo. Espero que eu tenha conseguido contribuir, comunicar. Muito obrigada pelo convite, Sorana. Muito obrigada aí, pessoal, que está participando hoje. É um imenso prazer estar aqui falando com vocês hoje, tá certo? Encerro aqui a minha fala, gente. Pessoal, tirei o compartilhamento de tela. Vocês estão conseguindo ver? Obrigada pela apresentação aí. Vamos às perguntas. Abram, por favor, as telas, que quiser falar, e o microfone aberto aí. Patrícia, tem uma pergunta. Oi, pode falar, Reinaldo. Parabéns aí pela apresentação, né? A minha pergunta é assim, você como muito interessada na turbidez, como é que você vê a questão de Mariana e qual seria, como especialista, a estratégia mais adequada para tratar daquele problema que foi Mariana, aquele que você aí descreveu muito bem? O que você acha que seria uma atitude, talvez a mais importante, para enfrentar aquele problema naquela dimensão que foi Mariana? Então, Reinaldo, dentre os artigos que eu estava lendo, né, e coisas que eu venho pesquisando ultimamente, é apontado muito a questão do tipo de construção de barragem, sabe? Porque tanto em Mariana quanto em Brumadinho é feita aquela construção a montante, se não me engano, acho que é a montante que chama, que
eu não sei, é uma construção parece mais frágil pelo que eles dizem, sabe? Então, acho que assim, um desafio seria a modificação da estrutura dessas barragens, da construção talvez de novas barragens. Eu não sei se é possível alterar, né, uma barragem que já esteja lá. Talvez fazer algum tipo de reforço ou modificar essa tendência daqui para frente, né? Ou de repente alguma política que, não sei, que obrigue, né, as mineradoras a fazer esse tipo de construção, porque assim, pelo que eu vi, esse tipo de barragem que é feita assim é boa para locais que não tem terremoto, né, sismos, essas coisas assim, que ela acaba sendo estável. Mas mesmo assim ela não é tão resistente, ela não é tão estável, sabe? Os outros modelos são mais resistentes. E uma outra questão também que fica muito a gente percebe bem quando a gente lê trabalho sobre isso, é essa questão dos planos, sabe? Tanto os planos emergenciais quanto a questão do monitoramento, porque é dito que falharam nesse aspecto também, de monitorar a qualidade da barragem, de ver a segurança dela. Teve um estudo que disse que foi feito o monitoramento 6 meses antes do rompimento, entendeu? E disse que a barragem estava ok. Então, assim, será que esse monitoramento está sendo feito da maneira mais aprofundada? Entendeu? Eu acho que seria uma coisa também que já está sendo feita, já está sendo muito cobrado, né? Mas eu acho que é uma coisa que ajudaria, sabe, em parte, a evitar esse tipo de tragédia, né? Sim, então, isso a gente olhando para o futuro, né, para o que pode acontecer. Mas se você olhasse para Mariana e o Rio Doce pós o acidente, nesse sentido é que eu te pergunto, como é que você acha que deveria se agir para tratar desse problema que aconteceu lá, do desastre? Entendi, você diz depois de acontecer, né? Agora que Isso, o já Rio ocorreu, Doce né? já recebeu esses milhões de metros cúbicos. Reinaldo, é uma coisa muito complicada, porque assim, a magnitude desse impacto, né, conforme a gente vê imagens assim de satélite, é uma quantidade muito grande, sabe, de rejeito que esse sistema tem. Então, assim, em relação à água, talvez eu não sei, alguma questão semelhante ao que está sendo feito no batata, sabe, de aumento de matéria orgânica nessa camada de rejeito. E assim, eu não vejo como fazer algo que não seja ampliar a quantidade de vegetação, pelo menos na margem, e assim, fazer com que aumente a quantidade de matéria orgânica nesse rejeito. Eu acho que em ecossistema aquático é, é uma coisa a se fazer, é uma coisa a se pensar, porque é muita quantidade, né, de rejeito. Então, eu creio que seria mais ou menos isso. Uhum. Tá certo. Obrigado, Patrícia. Espero que eu tenha respondido. Sim. Uhum. A consideração que eu faria, na verdade, assim, só complementando, né, é difícil, a gente fala em solução mais importante, mas provavelmente, com bom senso, a gente nunca vai escolher uma solução para um problema desse tamanho. Não existe uma solução para esse problema, né? Mas me chama muita atenção, eu voltaria muito esforço para a proteção ambiental daqui para frente. Eu acho que olhar e conhecer e reconhecer a bacia do Rio Doce, suas subbacias, e ver o que nós temos ainda de proteção nas áreas. Eu acho que deveria se investir muito em conservação ambiental para que a gente consiga manter a produção de água no sistema, porque dificilmente, se não em situações muito pontuais, não tem como entrar na bacia do Rio Doce e começar a limpar, a tirar aquela lama. Então, ela provavelmente vai ficar em alguns lugares, em outros lugares será carreada, será lavada, e eu acho que para recuperação do ambiente a longuíssimo prazo, o melhor é que ele não perca mais a capacidade de transportar água. Então, nós teremos durante muito tempo o rio se lavando, digamos assim, lavando suas margens, lavando sua bacia desse material fino que foi depositado. Então, para isso, eu acho que preservar, para manter a produção de água no sistema como um todo, é o mais inteligente para mim. E claro que o que você colocou de revegetação ajuda nesses aspectos assim de contenção
dessa erosão ou dessa lavagem em alguns pontos, né? Isso aí. Valeu. Oi. Alô, escutam? Oi, sim. Patrícia, quem está falando é Marcos Paulo, tudo bom? Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Você lembra? Eu estava na sua Lembro, banca, né? Espero que você lembro lembre, sim. não com raiva, né? Não, que isso? Não. Bom, parabéns aí pela apresentação. Eu, infelizmente, peguei um pouquinho logo após o início. Eu pensei aqui numa coisa que agora fugiu da cabeça. Perdi a coisa. Eu vou tentar lembrar, não anotei. Ai, meu Deus. Bom, vamos para outra. Lá no Lago Batata, né, o sistema que você está estudando, né, também aqui no doutorado, a gente tem visto ao longo do tempo que a turbidez, ao longo desse processo de recuperação, ela tem sido uma... Só a turbidez, o dado da turbidez tem sido uma péssima indicadora, né? Porque a turbidez ela é causada por diferentes fontes, né? As naturais e as que não são naturais. Então, queria que você avaliasse essa colocação e no sentido do seu trabalho e até do monitoramento das pesquisas que a gente vem fazendo. Mas do que eu vejo, tem sido muito mais importante analisar o conteúdo orgânico do sexton do que ter o valor de turbidez. Sinceramente, atualmente ela é uma péssima indicadora ou da presença do rejeito, somente como o principal responsável pela turbidez no lago. Enquanto você faz a sua consideração, eu vou tentar lembrar o que eu queria falar antes, que aí era sobre... lembrei. Posso fazer então, para não esquecer de novo? Pode falar. Você tem essas catástrofes ambientais, até em menores escalas, também já aconteceu lá em Trombetas, essa grande quantidade de partícula que entra no corpo d'água, muitas vezes ele altera o curso do rio. Do riacho, a gente já viu alguns exemplos em Macaé, em Trombetas, né, nos igarapés, mas eu queria te perguntar se lá houve esse tipo de problema de alteração no curso do rio, em função da lama que desceu. Era essa a questão. Obrigado. Uhum. Então, Marcos, a questão é que quando você falou da turbidez ser um péssimo indicador, eu concordo, porque assim, realmente, só o valor de turbidez sozinho não me diz muita coisa, né? Porque essa turbidez, até dentro do meu trabalho, eu percebi que assim, a gente tem, tudo bem, partículas inorgânicas ali, mas essa partícula inorgânica, diferentes tamanhos de partículas causam efeitos diferentes de espalhamento de luz. Formatos diferentes de partículas também podem causar efeitos diferentes. E assim, a gente ter uma medida de turbidez não necessariamente vai dizer que a gente vai entender o que vai acontecer no sistema, porque assim, existem grupos de fitoplâncton que conseguem se adaptar à presença de turbidez. Por exemplo, quando a gente falou de eutrofização, a gente sabe que cianobactérias conseguem prevalecer naquele tipo de ambiente. Mas assim, com turbidez, a gente tem outros grupos de fitoplâncton que conseguem se desenvolver naquele local. E aí, assim, mesmo que em menor escala, acontece a transferência de carbono através dos níveis tróficos, e assim, existe uma manutenção do sistema, sabe? Então, não adianta, não tem como também a gente estudar só o efeito da turbidez, porque tem várias coisas que estão atreladas ali. Além disso, né, tem a questão do carbono. E, por exemplo, assim, pode acontecer em partículas de rejeito em suspensão, que foi o que eu estudei, que eu vou continuar, né, trabalhando. A gente tem aderência de bactérias, por exemplo. Aí essas bactérias já vão entrar também no metabolismo, vão participar da ciclagem de nutrientes. Então, não é simplesmente o efeito do sombreamento o efeito do sombreamento que a turbidez pode causar,
né, ela tem vários outros fatores que estão agregados ali. Mas, assim, em determinadas situações, por exemplo, quando a gente tem uma ressuspensão de sedimento, que é um tipo de turbidez que a gente considera, né, causado por partícula inorgânica, pode ter um aumento da produção primária em determinadas condições, porque ela traz nutrientes junto. Então, assim, realmente não adianta a gente, né, considerar só a turbidez. Precisa ter um panorama geral do ambiente, do que aquela partícula é formada, que tipo de espalhamento de luz é uma coisa que eu tenho muito interesse de aprofundar mais, sabe? Como que a luz se espalha ali, quais comprimentos de onda, até isso faz diferença, né? E em relação ao que você falou... Calma. Então, para continuar a discussão, se me permitirem aí um pouquinho mais de tempo, pode ser? Equipe, controladora? Claro. Pode. Oi. Então, tá. Então, vendo essa questão da turbidez como uma indicação ruim, eu adicionei no monitoramento, pelo menos na época de águas baixas, a filtragem e a determinação de carbono do filtro, ou seja, o carbono do cesto. Então, ali já dá uma indicação de teor orgânico, né? Agora, Patrícia, vamos tentar então pensar se você pode ajudar a discutir, pensando além essa medição de composição de carbono, se é interessante fazer uma qualificação melhor disso, separando quem está contribuindo mais para esse carbono do cesto, cefito, ou partícula do sedimento, ou daquele gapó que está se regenerando ao longo do tempo, né? Então pensa sobre isso, o grupo, né, especialmente você, Patrícia, que está com um doutorado lá, se a gente pode melhorar isso, né? Enfim, era esse comentário, e aí fica a pendência ainda de você falar sobre a segunda pergunta. Tá certo, não concordo plenamente. Essa questão de compreender, né, as vias do carbono, o que está contribuindo mais, ali é importantíssimo também. Uma questão que eu vou acrescentar, né, a minha pesquisa, com certeza. Agora, em relação ao que você perguntou sobre a modificação do curso do rio, isso é um dado que eu sei que aconteceu, mas eu não sei te dar, por exemplo, assim, exemplos de onde isso aconteceu mais, onde aconteceu menos. Eu sei que aconteceu mudanças drásticas do curso do rio, mas eu não vou saber te dar exemplos concretos, sabe? De onde que isso aconteceu mais ou menos, em que aspecto pode ter modificado o rio. É até uma questão que eu posso pesquisar depois, entendeu? Vou querer saber mais profundamente depois, mas agora realmente não vou saber falar muito sobre isso. Ok. Obrigado. Professor Chico, Ô, quer fazer uma pergunta aí? Vai em frente. Obrigado, Clarice, pela oportunidade, e a Patrícia, parabéns pela apresentação muito didática, principalmente, sobretudo, as figuras, aquela da penetração da luz solar no lago, muito didático, com diferentes comprimentos de onda, realmente muito didático. Eu só teria duas observações a fazer, Patrícia. Que você falou que foram 25 mil metros cúbicos por dia, não, na verdade foram 50, como você vai fazer muitas apresentações pela frente, foram 50 mil metros cúbicos. E como você citou Mariana e Batata, eu já fiz uma comparação de quanto de rejeito foi Mariana, lançado no Rio Doce, e quanto foi no Batata. E Mariana foram 50 milhões de metros cúbicos, né? Segundo a imprensa e tudo mais. E no Batata, isso 50 milhões de metros cúbicos de uma vez, né? No Batata, durante 10 anos, 182 milhões, ou seja, 4 vezes mais que a Mariana. Então, é um dado interessante para você ver a magnitude do impacto no Lago Batata. É claro que a Mariana tem todo o contexto socioambiental, mas, como você discorreu muito bem sobre a questão da turbidez, eu senti falta de você falar da turbidez ao contrário. Redução da turbidez. No Brasil, tem poucos casos disso. Talvez tenha tido um lago lá em Minas Gerais, na região cárstica, que a turbidez reduziu. Mas eu vivenciei na Alemanha, na região da Floresta Negra, um amigo meu, que muitos
de vocês do passado conheceram, inclusive o Albert foi fazer pós-doc com ele, parte do sanduíche com ele, Christian Steinberg, ele trabalhava no lago, que cada vez a água ficou mais clara. E todo mundo adorava. Nossa, quando ele falava que o lago estava sendo degradado, quase mataram o Steinberg, o Christian. Que maluco, porque os pescadores inicialmente, e sobretudo os veranistas, adoravam. Só que, no decorrer dos anos, o que o Steinberg percebeu? Que o lago estava sendo metido a chuvas ácidas, acidificando o solo, a bacia hidrográfica, liberando, sobretudo, alumínio do solo, alumínio combinando, ia sendo carregado para a água do lago, lá formando sulfato de alumínio, e sulfato de alumínio é aquele composto que a gente joga na piscina. Clarice, que tem piscina em casa, certamente ela limpa a piscina dela com sulfato de alumínio, que era para adsorver partículas e o lago ficar claro. Então, o que aconteceu? O turismo na região, dessa região da Floresta Negra, simplesmente despencou, porque não tinha mais peixe. Não tinha mais peixe, porque toda a cadeia trófica foi alterada. Aí eu queria voltar a ter uma conexão quando você mostrou uma queimada, acho que foi na Amazônia, né? Mas você viu, mostrou lá um igarapé, talvez queimada, mostrando que o igarapé estava sendo impactado pelo aumento da umidez. Mas o que mais me preocupa é, nesse momento de pandemia, é que não é só o zooplâncton, o fitoplâncton que está sendo afetado, mas sim a comunidade de pescadores, os ribeirinhos, que estão sendo afetados pela turbidez. E eu queria chamar a atenção, nesse momento, para os eminentes limnólogos que estão todos me ouvindo, que nesse período de pós-pandemia, que nós estamos, espero que nós estamos saindo, a limnologia tem que ser diferente. A turbidez não tem que se preocupar somente com o fitoplâncton, com o zooplâncton, mas é com o ribeirinho, aquele coitado daquele caboclo, que levou anos para conseguir um espaço, para construir seu casebre, aquela casinha, que no final do dia ele vai pescar, papá, e a turbidez está eliminando peixe, papá, que nós pensemos também nesse. Nós, durante décadas, quiçá séculos, o limnólogo fez uma coisa que nós não podemos fazer mais, é excluir o homem da sua abordagem. Não é mais tolerável. No período de pós-pandemia, se a gente quiser sobreviver como ciência, como mercado de trabalho, temos que incluir o homem, fazer parceria, nem mais parceria, eu já estou falando de alianças com outros colegas de outras áreas, sobretudo educadores. Por quê? O problema nosso, do seu lago, da sua bacia, não é a dentro da água, o problema está fora, está na bacia hidrográfica. E quando você vai, você já ouviu falar dezenas de artigos que nós publicamos, a Clarice Casanova já teve na Lagoa Emboacica, anos a fins. Conclusão que a gente tirou, isso o professor Vinícius Fajal era estagiário. Ele falou assim, eu não vou vir mais na Lagoa Emboacica. Eu falei, como, Vinícius? Você talvez iniciando. Chico, o problema da Lagoa Emboacica está fora dela, é educação. Vinícius Fajal era visionário naquela época já. E eu não me tocava naquela época, limnólogo de água mesmo, mas um grande limnólogo publicou um artigo em 1921 que falava que o limnólogo tem que sair da água para ir para a terra para entender o que acontece na água. Então, essas palavras de Tienemann são extremamente atuais. Então, o problema da Emboacica, precisamos discutir com os educadores. Por quê? Tudo já foi estudado, só de produção de metano, já nem aguento mais. O Cláudio, que está vendo, eu vi o nome aqui do Cláudio, só o Cláudio já publicou uns 4 artigos, né, Cláudio? Publicando metano, o que você quiser, metabolismo, enfim. Tudo foi feito e não resolve o problema da Emboacica. Porque o problema da Emboacica é bacia hidrográfica, educação. Como um amigo meu, que é muito amigo do professor eminente Reinaldo Bocelli, um dos maiores limnólogos que o Brasil tem, no momento, Mauluri, professor titular do Instituto de Microbiologia, falava, eu falei uma vez, Mauluri, você precisa, na época da dengue, está pegando fogo no Brasil, sobretudo em Macaé, você precisa dar uma palestra em Macaé sobre a dengue. Ele falou, Chico, eu posso até ir, mas o problema de Macaé é educação. O povo educado não tem dengue. Então, com isso eu queria concluir a minha participação.
Realmente, excelente colocação. Faz total sentido, porque a gente precisa usar todo o conhecimento que a gente vem reunindo, né, também em prol do benefício para as pessoas, né? Quando a gente fala de um lago impactado, de um rio impactado, são famílias também que são impactadas, né? E realmente é necessário a gente considerar isso também, a gente ter esse lado mais humano, considerar que são pessoas que também dependem dessa água e que a gente precisa fazer ciência voltada para essas pessoas também, né? Tá, Patrícia, só para que já se falou mais humano, eu vou falar. Eu uma vez dei uma palestra lá na Federal do Rio Grande. Aí uma pessoa da plateia falou assim: professor, eu sou professor de segundo grau, adorei sua palestra. Sempre final de palestra tem sempre o pessoal que chega. O senhor não acha que a sua ciência tem que ser mais humanizada? Eu adorei a palestra, uma pessoa humilde, ela captou, né? A gente tem que tornar a limnologia mais humanizada e, sobretudo, uma ecologia urbana. Aí, se você quiser hoje mercado de trabalho, você vai trabalhar num rio poluído, no rio que passa por dentro da cidade de Belo Horizonte, numa represa que recebe esgoto. Não existe mais aquele lago pristinho, aquela beleza conceitual. Todos os ecossistemas hoje, no sudeste brasileiro, estão virando ecossistemas urbanos. Então, nós vamos ser limnólogos urbanos. Obrigado, Cris, desculpa. Vamos para mais algumas perguntas aqui. Patrícia, você está com o seu chat ligado aí, não? Eu abri agora aqui. Várias parabenizações aí. A Rayane pergunta para você o seguinte. Ela está sem áudio. É o seguinte. Dado que ainda existem barragens, ainda em alto risco de rompimento, valeria a pena investir no monitoramento desses ambientes sob potencial risco de impacto para termos um panorama pré-impacto? Com certeza valeria a pena, e assim, é uma coisa que eu vejo como muito necessária, sabe? Porque assim, além dessa questão do aumento do monitoramento, né, que já está sendo feito esse alerta a partir desses rompimentos de barragens que teve aí, é necessário a gente conhecer esses ambientes também, né? Que foi como falei com vocês, o Rio Doce a gente tem bastante informação. Então eu creio que assim, pelo menos para os pesquisadores, para as pessoas que vão desenvolver as políticas públicas, até políticas de recuperação, é muito necessário que a gente tenha essas informações, sabe? Então, principalmente nessas áreas que estão próximas ali. Se a gente já sabe quais são essas áreas, né? Por que não investir mais no monitoramento, né? Então, é uma coisa muito necessária, muito importante, sim. E continuando a pergunta ainda da Rayane, pensando nos comentários sobre medidas de recuperação, entendendo que coisas como conservação das cabeceiras e replantio das matas ciliares são medidas remediativas e paliativas. Existem medidas mais ativas no sentido de remoção direta do rejeito, como escavadeiras, remoção e utilização na construção civil, por exemplo? São viáveis em termos logísticos e econômicos? Você saberia dizer isso? Uhum. Eu vi, nos materiais que eu andei lendo, eu vi que existem ações de remoção desse rejeito, sabe? Tem trabalhos que são feitos assim. Só que eu acho que isso depende muito também da extensão da área, né, que é impactada, e também do que se vai fazer com esse rejeito, né? Essa questão de utilização na construção civil, eu vi um trabalho que estava querendo utilizar o rejeito para fazer tijolo, para ser usado, sabe, em construção, e eu acho que assim, é um potencial, é algo a ser explorado, é algo a ser abordado, precisa ser melhor aprofundado, entendeu? Porque estão surgindo algumas iniciativas, mas eu vejo que ainda é algo muito superficial, sabe? Está muito inicial ainda essa questão de o que fazer com esse rejeito, né? Já que ele está lá, a gente tenta recuperar o ambiente, a gente tenta tirar o rejeito. Tem propostas sendo feitas, mas eu ainda, né? Posso pesquisar mais, mas eu ainda não vi nada muito concreto. Né? O que eu vi de mais concreto foi a utilização para tijolo, sim, mas assim, remoção é uma coisa viável, mas também não vejo como algo muito amplamente feito, sabe? Mas são coisas que realmente precisam de mais atenção, sim. Ele mandou um joinha aí. Obrigada, Patrícia. Mas alguém quer colocar alguma coisa, gente? Eu acho que os cachorros que estão passando aqui na rua não deixam falar, mas pode ir em frente. Ainda bem que não é moto, né? Ainda não é o carro do ferro velho que passa aqui demais também. Compro bateria. Tinha umas mãos levantadas aí, mas
Não sei se desistiram ou se a pergunta era igual. Tem o Leandro e tem você, Marquinhos. Vai, Dredd, tá aí? Leandro, hein? Não, Alô? era relativo a um comentário lá na fala do Bozelli no início, para falar de minha experiência com Brumadinho, mas já está desatualizado. Pode deixar, eu passo. Obrigado. Marquinhos, quer ir? Então, fala aí. Então, sobre essa coisa de recuperação, eu não conheço, né, o problema a fundo, mas talvez o dinheiro que se gastaria fazendo essa remoção de rejeito poderia se plantar em cima, se admitir aquela lama ali, talvez seja, de novo, eu não sei a espessura da lama, imagino que seja muito grande, né? Isso falando em relação à margem, né? Talvez admitir aquilo e buscar a composição florestal em cima desse rejeito. Talvez o dinheiro que vai se gastar com remoção e tentar remover alguma coisa, se gastar em estruturar o solo e plantar, né? Agora, em relação à água, eu lembro muito que sempre quando secava bastante, quando tinha seca forte lá no Batata, né, na região, o Chico, o Fábio e o Reinaldo falavam, quando seca muito é bom, porque o rejeito fica bem seco, né, principalmente os mais marginais, o que diminuiria a ressuspensão do rejeito para a água, né, deixa ele como se fosse um tijolo, né, seco. Aquela foto do Lago Batata que a gente vê muito, que é aquele solo rachado, né, igual o sertão. Eu pensei que se conseguíssemos, em alguns trechos do rio, desviar, deixar secar a argila que está no leito e depois retoma ele ao caminho, seria uma tentativa que poderia trazer alguma coisa, né? Promover a secagem dessa lama que está no leito, para que ela fique dura no fundo e aí o próprio rio vem ao longo do tempo depositando matéria orgânica em cima e outros elementos, né? Colocar troncos, dispositivos de retenção de matéria orgânica. Mas, de novo, eu não sei o tamanho do problema, porque a gente ouve, né, vê os artigos, ouve as notícias, mas talvez o que eu esteja falando aqui seja totalmente inviável, considerando a realidade desse rio, né? Enfim, era isso que eu queria colocar. E também lembrando aí, a partir do comentário do Chico, aqui no Rio São João tem tido problema de clareamento também, por impacto que ainda não se sabe bem, né? O IBAMA até já procurou a gente para avançar nisso, mas algo desse tipo, né, de coisas de sulfato, essas coisas que decantam matéria orgânica e deixam a água muito transparente, né, mas derruba o pH, acaba com a fauna. Isso acontece aqui perto em alguns momentos, principalmente quando chove, lava esses materiais e eles entram para o ecossistema. Mas também fazer um comentário, eu concordo com a colocação do Chico, né, a preocupação dos ribeirinhos, de ter essa abordagem, mas eu acho que de forma indireta a gente está sempre fazendo isso. Quando o grupo se coloca à disposição de recuperar o Lago Batata, ele está pensando no povo, né, de colocar aquele lago à disposição aqueles ribeirinhos da melhor forma que é possível, né? Quando o Reinaldo planta uma muda, joga uma semente ali no solo, ele está pensando nas pessoas que moram ali, né? No ribeirinho. Então, de forma indireta, a gente está sempre ligado, eu digo pelas pessoas que eu conheço, né? Não estou falando de pesquisadores que eu não conheço. Mas eu nunca, a gente conversa às vezes com o ribeirinho, mas a gente nunca foi uma coisa extremamente sistematizada, né, discutindo longamente, até porque a mineração que é financiadora daquele projeto. Mas quando a gente vai para lá, a gente está pensando no ribeirinho. Quando a gente faz
um estudo na Lagoa Emboaci que a gente quer recuperar a lagoa para a sociedade. Então, eu acho que esse chamamento que o Chico faz, eu concordo, mas eu acho que isso ele vem acontecendo de uma forma transicional ou de uma forma indireta. A partir do momento que eu coleto um fito, um zoo, mas eu estou pensando lá na frente. Eu quero, minha meta até eu me aposentar é ter a Lagoa Emboacica em processo de recuperação avançado. É um sonho que eu tenho. Então, é uma preocupação com o ribeirinho ou é uma preocupação com a sociedade local, é uma preocupação em deixar um ecossistema funcional, né, da melhor forma possível para que as pessoas possam pescar de novo, né? Então, esse pensamento, eu acho que ele sempre norteia, pelo menos, o nosso grupo, que é a limnologia, que a gente pode falar. Tá? Eu acho que eu vou parar de falar, porque já falei demais, aí tem pessoal querendo falar. Acho que tem... Não, tudo bem. Quer comentar, Patrícia? Acho que isso foi só um comentário geral, assim. Não, concordo. Eu ia falar também, acrescentar aqui, que o pessoal esteve lá em Brumadinho coletando e sabe um pouco mais do panorama e a estrutura do sedimento. Eu não sei o quão parecido é o sedimento de Brumadinho, assim, em termos, né, sedimentológicos mesmo, né? Com o do Batata. Eu imagino que o do Batata seja um pouco mais fino do que aquele que a gente viu de Brumadinho. Não sei se é algum dos processos, até o próprio do minério, da bauxita, né, qual é o tipo de minério envolvido, era diferente. Mas o Joseph e o Leandro tiveram por lá, fizeram coletas por lá. Talvez quer acrescentar alguma coisa, Joe? Da experiência própria? Boa tarde, Patrícia. Na verdade, antes de falar sobre isso, então, eu queria só fazer um comentário, já que a Clarice falou sobre a questão de Brumadinho, eu também estava aqui pensando sobre a situação. A gente tem tido um grande problema de tentar entender esse efeito da turbidez relacionado ao rejeito lá em Brumadinho, né? Porque, como você falou, esse é um dos seus interesses, entender esse efeito da turbidez, né? Mas, como você mesmo disse, como pode ter diversas causas, ele pode gerar diversos efeitos na biodiversidade. E, assim, lá a gente observa que, próximo da região onde teve impacto, de fato, a turbidez causada pelo rejeito é muito grande. Porém, na época das chuvas, a turbidez do rio como um todo ela aumenta demais, sabe? Ficando assim, muito parecido até tanto quanto a turbidez que é tida na região que teve o impacto. Aí vem a questão, né? Qual é o efeito de fato do rejeito, qual é o efeito que é da vazão, qual é o efeito da turbidez. Então, assim, é meio complexo tentar entender como tudo isso funciona, né? Eu imagino que seja mais ou menos por aí que você também se encaminha, né? Tentar entender esses múltiplos efeitos é bem complexo. Joe, você diz, foi mal interromper, mas só para entender, você diz a montante, a turbidez aumenta, a montante do impacto, é isso? Na época das chuvas, aumenta a turbidez do rio como um todo, inclusive a montante de onde ocorreu o impacto. E sobre a pergunta da Clarice, o rejeito lá de Brumadinho, ele parece ser bem mais pesado do que o do Lago Batata, sabe? Do rejeito da bauxita. Ele forma um aglomerado bem compacto mesmo, e ele se sedimenta muito rápido. E ele é bem diferente, bem diferente. Tanto é que um dos grandes problemas da lama lá é que ela foi carreada durante uma boa distância, né? A lama foi indo porque, se não me engano, era um pouco mais leve do que o de Brumadinho, que se concentrou muito ali mesmo, próximo à confluência do córrego do Feijão com o rio Paropebas. Então, é um sedimento bem diferente. Assim, Joe, lá em Brumadinho você está trabalhando no Paraupebas, tanto a montante quanto a José. Sim. Ô, José. Oi. Desculpa, eu só vou fazer uma pequena intervenção. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque as análises que a gente faz da água, a gente vê que a questão das concentrações de fósforo, nitrogênio, elas são muito altas. Não é verdade? Na região onde teve impacto?
Tem algumas regiões, geralmente elas são altas, tem umas que são muito altas. Eu não sei se tem a ver. Eu acho que aquela região toda lá, Claudão, toda a região ali, eu até imagino que quando o Joseph traz essa questão de turbidez, não que eu conheça, porque ela perto de BH mesmo. Mas, tá falando da onde, Cláudio? Ali, da questão de Brumadinho, tem umas regiões que tem uma concentração muito elevada. Não sei se é próximo de nitrogênio, fósforo. Sim, o uso de solo lá varia muito, né? Então, assim, como a Patrícia falou, isso influencia bastante. Você tem uma influência grande da região metropolitana de Belo Horizonte, que coincide com a principal área onde ocorreu o derramamento, né? Ali, então, na confluência. Então, você tem ali uma dificuldade de interpretar o impacto, porque já é uma região muito urbanizada e que já sofreu muito impacto anteriormente, né? E isso vai mudando com o decorrer do rio, né? A jusante, quando você tem uma área mais de agricultura, né? Uma mudança bem significativa no uso do solo, né? E você tem a chegada do rio Betim ali, que é um rio que causa bastante problemas. Na verdade, sempre causou problema para a região, né? Então, você tem uma variação grande ao longo do rio de vários quesitos liminológicos, né? E, inclusive, nutrientes. Né? Acho que é mais ou menos isso que você deve estar questionando. Isso talvez leve a dificuldade de interpretação, porque aí eu acho que tem muita matéria orgânica associada, que tá esses impactos antrópicos associados a essa matéria orgânica, aí forma agregados. Aí, de repente, é essa questão do efeito de você precipitar mais rápido, porque forma agregados, aumenta o tamanho de partícula. Isso eu acho que, de repente, são fatores, e em cima disso, até eu queria fazer só um comentário, e se ela pudesse comentar, porque ela fala lá atrás da importância das características do que leva ao aumento da turbidez. Que material é esse? Bom, então, se não só saber o que a turbidez, se a turbidez é mais alta ou mais baixa, e a importância de monitorar, eu sei que é lógico, porque eu sei que é difícil, porque o espectro é muito grande, mas se tivesse que sugerir algumas abordagens, além da turbidez, o que eu investigaria nesse material? Né? Ou que tipo de técnica eu posso agregar para melhorar? Vou ver alguma coisa que vai me relacionar à origem, alguma coisa que me diga que tipo de material inorgânico é, que tipo de desvio ele vai provocar, espectro de luz, não sei, assim, eu estou querendo perguntar para você se você tem poderia sugerir informação, inclusive até que o Leandro tá falando, que o Joseph comentou, que o Marcos Paulo comentou lá atrás, que muitas das vezes a turbidez por si só ela não explica para a gente, na verdade, né? Ela traz alguma coisa, mas acaba não explicando. Não, é exatamente. O que você está falando faz total sentido, porque assim, eu vou fazer um comentário geral em cima do que todo mundo falou, que assim, quando a gente tem uma turbidez causada, por exemplo, num período de chuva, essa turbidez provavelmente é causada ali pelo sedimento, né? Pelo material que está ao redor, e essa turbidez vai ter um tipo de efeito. Agora, quando a gente fala de uma turbidez que é causada por um rejeito, ela vai ter um tipo de efeito diferente. Por quê? Por exemplo, as partículas, quando estão na água, têm comportamentos diferentes. Sabe, quando a gente tem um rejeito que está sendo diluído, ele tem, por exemplo, assim, interações com íons, tem agregados que se formam, tem coisas que têm mais facilidade de agregar, outras não. Então, tudo isso vai modificar o efeito. Por isso que, assim, uma medida de turbidez, 50 NTU. O que significa? Muito pouco, sabe? Porque 50 NTU pode ser 50 NTU de rejeito de mineração que faz um espalhamento de luz e favorece um grupo de algas marrons, por exemplo. Entendeu? Ou então, eu tenho 50 NTU de uma substância que não faz um espalhamento favorável a nenhum tipo de alga e nada vai crescer ali. Então, assim, uma coisa que eu vi, inclusive, no mestrado, que eu comparei 3 tipos de sedimento em suspensão e que efeito que eles causariam. E assim, eu tive efeitos totalmente diferentes, sabe? Comparando os 3 tipos de sedimento, cada um causou um efeito ali diferente na água, gerou uma composição de fitoplâncton diferente, um rendimento de fotossíntese diferente. Então, assim, é muito complexo, sabe? A gente falar desse efeito. A gente lê em trabalhos dizendo assim, tem turbidez, a clorofila vai diminuir. Por exemplo, assim, o zooplâncton que é filtrador vai ser prejudicado. Mas, assim, até o meu interesse é saber
Se eu tiver um rejeito de ferro, que igual, né, vocês estão comentando aí, tem uma propriedade diferente do rejeito de bauxita. Se ele sedimentar mais rápido nessa coluna d'água, ele vai ser tão danoso para o fito, vai ser tão danoso para o zooplâncton. O que vai acontecer nessa coluna d'água, sabe? E já falando mais ou menos do que o Cláudio falou, se a gente pudesse ampliar esse estudo da turbidez, eu acho que é muito importante a gente conhecer, por exemplo, o tipo de partícula que causa. Porque se você tem partículas, por exemplo, irregulares, elas vão causar um espalhamento diferente de quando você tem partículas que são mais uniformes, sabe? E assim, o comprimento de onda que esse tipo de partícula está espalhando ali dentro, ou se ele está ampliando o espalhamento, se ele está reduzindo o espalhamento, o fitoplâncton pode, de alguma forma, acabar se beneficiando desse espalhamento. São vários fatores, sabe? Então, eu acho assim, para a gente prosseguir na compreensão desse efeito da turbidez, a gente tem que considerar o efeito de uma maneira muito ampla. E eu acho que é muito importante a gente entender que partículas diferentes podem ter efeitos totalmente diferentes, sabe? A gente pode ter uma partícula que tem associado ali nutrientes, nitrogênio e fósforo. Aí o fitoplâncton vai conseguir crescer ali. E diferente de uma partícula de rejeito, que o rejeito de mineração é mais pobre nutricionalmente. Aí o fitoplâncton não vai conseguir crescer, mas por outro lado tem um grupo ali que consegue meio que se virar naquela luz que está ali, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por esse lado aí que a gente tem que pensar. Legal. É isso mesmo. Gente, mais alguém aí para fazer alguma intervenção, pergunta? Até que horas? Até a hora que não tiver mais ninguém vai falar. Mas, assim, se não tiver mais nenhuma intervenção, a gente pode agradecer novamente a Patrícia. Quer falar mais alguma coisa, Marquinhos? A gente sempre quer, né? Mas eu não vou alongar. Eu acho que ela tocou aí no assunto que eu também concordo com o estudo dela, né, que ela viu no mestrado. Mas eu falei aqui do silt e argila. Eu tenho conversado um pouco sobre isso com alguns colegas e o comportamento físico, né, dessas duas tipos de partículas, né, são totalmente diferentes, né? Então, além dos rejeitos que são provenientes de diferentes elementos químicos, ainda tem essa questão. Então, eu até erro muito ao falar argila, mas a gente tem sempre que cuidar, dependendo do ecossistema que a gente tem que está trabalhando, seja no Calunga, né, lá em Carajás, no Batata ou qualquer outro lugar, a gente atentar a isso. Se predomina argila, se predomina silt, porque dependendo, além da fonte, né, mas dependendo de quem está prevalecendo ali, a característica é totalmente diferente. A argila, se eu não me engano, ela tem uma flutuabilidade muito maior do que o silt. Não sei se eu troquei aqui, mas eu acho que é isso, pela forma que ela tem, né? E o silt já se comporta de uma outra maneira e certamente atribui ao sistema diferentes respostas. Mas é muito interessante essa questão da turbidez, que eu tenho pensado muito, né? Eventualmente já conversei com a Clarice em relação à batata, dessa curioso aprofundamento e descobertas que a gente tem em relação à qualidade da turbidez, o tipo de turbidez, essa questão que a Patrícia fala do espalhamento da luz, né, que eu nunca imaginei. Eu só tinha uma certeza, que partícula atrapalhava, mas não, pelo que a Patrícia viu, né, essas partículas podem favorecer determinados grupos, então isso é muito interessante, e nos ambientes que a gente trabalha, né, ter esse conhecimento aprofundado é fundamental para a gente tomar as decisões, né, tanto de monitoramento, mas também de indicação de gestão daqueles corpos que estão impactados.
Não é pergunta, né? Mais um comentário. Né? E, assim, ainda nesse comentário que a Patrícia falou e que o Marquinhos trouxe, se a gente pensar até para chegar lá no cara que está pescando os peixes que estão ali, né, que estão se beneficiando, né, que estão aí fazendo parte dessa cadeia alimentar, e a Patrícia falou dessa atenuação, que talvez não seja atenuação causada pelo aumento de uma determinada da turbidez por algum tipo de partícula, né? Pensar na bioquímica também. Você tem uma atenuação da UVA por causa de uma partícula X, o bicho vai produzir mais ou menos determinado tipo de substância que beneficia ou não o consumidor primário, secundário, até chegando lá um ômega 3, ômega 6 que a gente precisa comer aí, e que o ribeirinho precisa comer também, né? Então, é tudo muito interessante nesse aspecto também. É tudo muito... Eu acho Quando que com essa trata do basal, então, fantástico. Pensando no caso do Lago Batata, essa informação, talvez agora a gente possa olhar alguns resultados com esse pensamento que a Patrícia traz para a gente, talvez a gente entenda um pouco melhor aquela região ali que eu falo da 10 para dentro, em direção ao Caranã, onde o lago vai afunilando, né? Porque ali é um igapó, né, praticamente. Foi criado, a área foi assoreada, então surgiu uma nova área para ser colonizada. Ela cada vez mais está densamente colonizada por espécies de igapó e cada vez a água mais amarronzada, porque os detritos vão enriquecendo aquele sedimento, aquele rejeito com matéria orgânica. E ao ressuspender, tornam a água nutrida, né, de partículas mais orgânicas do que inorgânicas, é o que a gente tem visto a partir da análise do Sesto. Mas ali a gente vê, o Chico uma vez fez fotos de um cara de canoa ali naquela região repleto de tucunaré, ou seja, o predador está ali, né? Então tem uma cadeia alimentar ali muito bem estabelecida, recuperada, e talvez o plâncton tenha sido favorecido em um caminho em função de um tipo de matéria orgânica que está sendo disponibilizado ali, né? E consequentemente para a rede trófica toda. Enfim, muito, muito bom. Eu achei o tema é muito não só interessante, mas relevante, porque é o que o Fábio Roland fala muito, né, da turbidização, exatamente. né, que ele sempre fala disso, né, por conta de a gente vê muitos ambientes sendo assoreados e com erosões, né, na bacia hidrográfica. Então muito, muito pertinente aí a discussão e o tema. E é isso. Então, foi. Patrícia, muito obrigada de novo. A todos que participaram aqui, que estão aqui sempre nos nossos webinários. Se possível, a gente podia tirar uma fotinha. O Reinaldo voltou aí agora. Está no lago, está tomando banho. Eu queria dar um aviso aí antes da turma se dispersar. Deve ter uma maioria do laboratório aí, sabe? Pode ser Chico, agora? na hora... Pode, peraí, vamos só tirar a foto rapidão. Nós já saí da água. Reinaldo, tem que ser com EPI, Reinaldo. Porque a região... O Chico esteve o tempo inteiro com a câmera ligada, agora ele desligou, na hora da foto. Chico Esteves. O Chico tem uma estratégia, né? Nas reuniões aqui, ele manda colocar... todo mundo botar a câmera para diminuir o estresse, né? Mas eu acho que é uma técnica para ver quem está e quem não está. Tá mudo, Chico. O Chico tá mudo, Chico. Porque eu passei um cartão e não tem fundo, eu estou resolvendo aqui. Eita. Pronto, a foto foi tirada. A Rayane não apareceu. Eu tô achando que ela tá sem microfone, sem câmera, aparentemente, né? Que ela não Olha só. Tá tem se uma comunicando com Iris Gomes também. Também deve estar sem câmera. A Rayane está sem. Ela botou um dedão aqui. Não, mas tá sem, ela tá sem. A participação dela foi assim.
Tem uma pessoa com o nome Azulay. Vocês conhecem? Porque apareceu. Não, Daniel. não, Esse Tava é escrito... aposta. Não, estava Daniel escrito... Azulay. olha a foto dele aí, Chico. Quem é o Azulay? Ah, então é você... Não, porque Sandra e eu tinha uma amiga de graduação, que é a Cristiane Azulay, que ela sumiu. Aí eu pensei se você era parente dele, mas eu já vi que não é. Não, Não, é só porque ele A parece o Cristiane Daniel é muito, a Azulay. Sandra sempre fala, cadê a Cristiane Azulay? Aí quando eu vi o Azulay, eu falei, é hoje que ele vai descobrir. Não vou poder responder a sua pergunta. Não, Chico. não. Quando eu vi você, não era. Ela era brancona, era branca, loura. Vamos lá. Fala, Rei. Sua vez aí. mas o aviso aqui não vai surtir muito efeito. Estamos só em 16 agora. Não... A gente manda aqui no... acho que eu mando um e-mail pelo grupo, tá? Acho que é melhor, atinge todo mundo. Tá bom. Tá? Beleza. Beleza. Então, obrigada, gente. Patrícia, de novo, muito obrigada. Uma ótima tarde para você. Bye, bye. Eu vou... Arrasou, Patrícia. Beijos, beijos. Eu Gente, tenho mais 3 hoje. Eu precisava